Oi, gente, tudo bom? Vim contar uma historinha hoje de uma constelação que eu fiz há 1 ou 2 semanas atrás, que foi muito especial. E aí eu resolvi compartilhar com vocês, que é o seguinte. Uma menina de 17 anos, bem menina mesmo, veio constelar porque os pais eram separados e ela tinha um peso aí em algum lugar que ela não entendia bem, principalmente porque ela ficou morando com o pai. E no que a gente estava conversando, que eu faço a minha constelação, para quem não sabe, é dividida em 2 atendimentos, uma pré e uma constelação, depois de uma semana só, ela tinha um tique nervoso, sabe aqueles do rosto, assim, que movimenta bastante? E aí eu perguntei, né, depois que ela me contou um pouco sobre ela, eu falei, e essa história, né, por que que você acha que você tem isso e há quanto tempo? E ela disse que ela era extremamente ansiosa e que vinha daí. E eu achei aquilo intrigante, mas expliquei para ela que não é bem isso na visão sistêmica. Na visão sistêmica, tique nervoso, bipolaridade, esquizofrenia podem vir de um assassinato na família, né? E aí eu contei isso para ela e pedi para ela, porque ela era muito jovem, eu falei, olha, você é muito jovem, então eu peço que você pesquise com o papai e com a mamãe se houve uma história assim na família, para que a gente possa incluir. Por quê, gente? Porque, por exemplo, no caso do tique nervoso que ela tinha não só no rosto, como no corpo. Ela me falou que tinha mais duas sensações no corpo, que eram esses, né, esses espasmos, assim, e que eu não conseguia ver pela câmera, porque o atendimento foi online. Mas aí eu expliquei que é o quê? Por exemplo, no caso dessa questão, tanto bipolaridade quanto tique nervoso, é o quê? É uma identificação com o morto e com o assassino. Então, ali, você fica identificada com um e com o outro, entendeu? E aí ela me contou, ela falou, não, nem preciso fazer essa pesquisa. Meu bisavô, matou um homem em Portugal e fugiu para o Brasil. Aí eu, olha, que história interessante. Falei, você consegue perceber que é graças a essa história que o bisavô veio para o Brasil e, consequentemente, a sua família surgiu, né? Por isso que você existe. E aí ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Falei, pois é, né? Às vezes as coisas acontecem de uma forma meio trágica, mas outras coisas boas acontecem. A sua chegada é uma coisa maravilhosa. Seu pai, seu avô, sua família toda se formou aqui por conta dessa história do bisavô. E aí, o que tem que ser feito, né? Quando alguém tira a vida de alguém numa família, ele acaba fazendo parte dessa família. O assassino tem que ser incluído na outra família e vice-versa. O morto tem que ser incluído na família. Porque independente da história, por que que isso aconteceu, não importa, né? Quando se tira a vida de alguém, que é o nosso maior bem dentro da visão sistêmica, que é a nossa vida, aquele que atirou faz parte do outro sistema e vice-versa. Então, aquele homem que foi morto pelo bisavô tinha que ser incluído nesse sistema. E aí, eu explicando tudo isso a ela se deu conta, né, na hora, assim, que foi o melhor, era: Andréa, por que que eu me identifico com duas pessoas que eu nem conheço? E aí eu expliquei que é exatamente essa questão da exclusão, né? A gente exclui uma história, a gente exclui uma pessoa pelas coisas que aconteceram lá atrás e, naturalmente, alguém que chega depois vai espiar isso de alguma forma, né? Vai trazer alguma coisa no campo para que essa história seja vista e seja acolhida. E foi aí que ela caiu a ficha, né, na hora para ela, tanto de que aquilo não pertencia a ela, e eu falei exatamente isso, isso não te pertence, né? Você só acolhe e solta. E outra coisa que eu observei era que ela não negava né, esse problema que ela tinha, que para ela fazia parte dela. Isso ajuda muito a gente liberar coisas assim, né? Ajuda a nos liberar coisas que não nos pertencem. Por quê? Porque eu não estou negando. Eu a aceito como é, como se fizesse parte dela. Então, essa foi a primeira sessão. E eu só vou constelar uma semana depois.
Nessa primeira parte dessa conversa, eu fiz um exercício sistêmico com ela de liberação disso. Mas disse a ela, olha, semana que vem vamos constelar e aí a gente dá mais uma força para esse sistema para você liberar esses pacotes aí que você tem. Ela, tá bom então. Uma semana depois, ela veio constelar. E pasmem, ela não tinha mais nenhum cacuete, mais nenhum tique. Foi incrível, né? Eu olhava assim para ela e falava assim, você tá vendo que você não tem mais? Ela, eu percebi. Às vezes me dá uma vontadezinha, mas eu consigo controlar. Por que que dá essa vontadezinha? Porque o corpo estava tão acostumado com aquela ação, né? Com aquele espasmo ali, que ele quer fazer novamente, mas não precisa mais. E mais, gente, ali me fez ver o quanto a consciência sistêmica é importante. Porque foi quando eu trouxe a ela a consciência que isso resolveu. A constelação em si só finalizou o que ela trouxe como causa dela, né? Como preocupação dela no coração. Quer equilibrar o sistema com a mamãe. E ali a gente fez o que tinha que fazer, incluir o bisavô, etc, etc. Mas o ponto-chave aqui é que eu queria mostrar para vocês só de você conseguir ter a consciência sistêmica, já faz uma movimentação no campo. E mais, não negar aquilo que se tem, independente do problema que seja, e sim acolher. Porque quando a gente acolhe e aceita como é, a gente se liberta. Então, essa é a minha história de hoje, né? Espero que possa colaborar aí com muitas pessoas e um ótimo dia para vocês.